Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio do Momento Oracional, aqui do dia 11 de outubro de 2020. E sim, o áudio está totalmente atrasado, como você deve ter percebido, né? Você deve ter percebido, está bem atrasado. Mas eu não posso deixar esse buraco acontecer. Eu estou gravando na segunda-feira, de tarde, e eu preciso falar hoje de São João 23. Porque hoje seria o dia dele, mas como caiu no domingo, fica o domingo do Senhor, né? A prevalência sempre do domingo do Senhor, porque a missa dominical lembra uma pequenina, né? É um breve instante, não dá nem uma hora muitas vezes, do sacrifício, paixão, morte e ressurreição de Cristo. No mesmo, né? A missa tem que ser vista assim. Mas o Momento Oracional também faz o seu papel, né, nesse meu canal, de estar divulgando aqueles santos que as pessoas não conhecem, desconhecem, poderiam conhecer e por que não, né? Desculpa. Estou aqui na página da ACI Digital. A ACI Digital tem sua versão em espanhol muito boa, que é ACI Prensa, só com um S. Se você lê espanhol, não precisa saber falar, sabendo ler já tá bom. Se você sabe ler, fazer o espanhol instrumental, já tá louco de bom, tá? Se você está lendo, tá ótimo. Também acompanhe esse canal de notícias. Então vamos lá. Então eu estou aqui na página da CI Digital com um artigo. Hoje é celebrado São João 23, vulgo o Papa Bom. Eu não sei se você já viu algum filme do Papa João 23, mas ele tinha esse epíteto, o Papa Bom. Inclusive, na época que eram as votações, alguém teve a brilhante ideia lá dentro, né, entre o purpurado, lá entre os cardeais, vamos votar nele porque é um papa velhinho, aí ele morre rápido, o papado dele é, né, curto. Hahaha, né? Ainda bem que o Espírito Santo age nesses corações e nessas pessoas, mesmo no purpurado lá do Vaticano. Purpurado, para você saber, o purpurado é os cardeais, tá? Todo o povo cardinalício lá, que é o purpurado. Tem um filme que às vezes passa na TV Evangelizar, é um filme antigo, muito bonitinho, muito bacana, que fala disso, desses conchavos políticos. Mas para ver como o Espírito Santo, né, age. Realmente era um papa de certa idade e ele fez o quê? Abriu os trabalhos do Concílio Vaticano II. Então você que gosta de uma missa tridentina, pergunta por que existe o Concílio Vaticano II, faz o seu mimimi. Se quiser colocar a culpa no Papa João 23, o problema é teu, mas é uma situação que aconteceu e estamos vivenciando. O que foi para trás, paciência, temos que ver o que temos pela frente, né? Então, eu sou já da geração do Concílio Vaticano II, muitos de nós somos. Alguns tiveram essa transição muito, muito complicada. Por exemplo, o escritor J.R.R. Tolkien, ele foi da transição, ele estava vindo de uma tradição de missa tradicional, teve o Concílio Vaticano II, e aí ele começou a ver as missas do jeito que nós conhecemos hoje. Aí, como ele foi criado na missa tradicional, diz que na hora, porque tem umas orações próprias, assim, que o povo fiel recita, tem até o livretinho. Quem é mais antigo deve ter o livretinho, né, para acompanhar a missa. Padre de costas e tal. Então diz que ele recitava aquelas orações na hora que deveria ser. Meio que ele não estava entendendo o que estava acontecendo, né? Ele meio que não aceitou também. Então isso tem algumas biografias relacionadas ao Sr. Tolkien, do Senhor dos Anéis mesmo, tá? Para quem gosta, né, do Sr. Tolkien, já estou informando. Muito bem, redação central, 11 de outubro de 2018. Ângelo Giuseppe Roncalli, mais conhecido como São João 23, nasceu na Itália em 1881. Ingressou muito jovem no seminário e foi ordenado sacerdote em 1904.
Na Segunda Guerra Mundial, quando era bispo, salvou muitos judeus com a ajuda do visto de trânsito da delegação apostólica. Em 53 foi criado o cardeal e com a morte de Pio XII, que foi o papa da Segunda Guerra Mundial, inclusive alguma pessoal mais secular, historiadores e até pessoas que são historiadores judeus. Não tô criticando, mas infelizmente eu tenho que apontar uma situação aqui. Aqui no Brasil foi publicado um livro pela editora Imago. Inclusive, essa editora, acho que ela não existe mais. Eu não sei o que aconteceu. A editora Imago, ela publicava as obras completas de Freud, que também era judeu. E o símbolo da editora Imago é uma mão. Depois eu fui descobrir que aquele símbolo é a mão judaica. Ele é uma mão estilizada da mão judaica, como se fosse um círculo, assim, parecia um símbolo Fibonacci lá. Procura lá, o símbolo da editora Imago, tá? Então, na época foi publicado um material, depois eu fui ver, o historiador também tem um pezinho na tradição judaica, e o título do livro era Papa Pio XII, o Papa de Hitler. Bem assim. Na época, eu não estava na igreja católica, e eu era, como formada em história, muito crítica, né? Achei aquele material interessante. Só que assim, eu não comprei o livro, eu li partes do livro. Então era uma crítica muito pesada com relação ao Papa Pio XII, dizendo que ele sabia dos campos de concentração, que ele estava cobertando alguns alemães católicos, nazistas e tal, ajudando, e foi considerado, aí virou o Papa de Hitler. Então até hoje, para eu tirar isso, fica complicado, né? Imagina, o pessoal fala mal do Papa Francisco, então pensa o que não foi o Papa Pio XII na época. E depois, né, no pós-guerra. Você pensa como é que não foi difícil para ele também. Recentemente, então eu vou atualizar também sobre o Papa Pio XII, recentemente o Papa Francisco abriu os arquivos relacionados a esse período do Papa Pio XII. Até falei, noticiei aqui num áudio já tem alguns meses, isso se não me engano foi antes da pandemia, foi esse ano mesmo, mas foi antes da pandemia do coronavírus. Então o Papa Francisco abriu os arquivos do Vaticano com todo o material relacionado a Papa Pio XII. E ainda eu alertei, isso ia dar confusão, porque infelizmente é muito provável que esse Papa ele ajudou altos funcionários nazistas alemães católicos a se refugiarem em algum lugar aí do mundo. Fazer o quê? É um ser humano. O Papa em vida, né, ele é um homem da sua época. Então, provavelmente ele fez coisas que agradou e desagradaram. E provavelmente pode criar um problema aí com a comunidade judaica internacional. Tá? O trabalho desse livro que eu estou citando para vocês, da editora Imago, é interessante, mas, por outro lado, é preciso ter ressalvas, porque, primeiro, tem que entender que a editora que o publicou no Brasil é de tradição judaica, existia um material, História do Cristianismo, por essa editora, também teve uma tradução aquele que escreveu História dos Judeus. Esqueci o nome. É um historiador antigo. Porque tem poucas traduções em português e uma das traduções eu não recomendo. A da editora Imago é melhor. A História dos Judeus Esqueci o nome. Ai, gente. Mas é um historiador antigo bem conhecido. Esqueci. Eu não sei de tudo, né? Até porque não é bem minha linha. Mas tinha uma tradução muito boa. Agora, a História do Cristianismo, por essa editora, traduzido aqui para o Brasil pela Imago, aí já não sei. Porque aí tem que ver se o historiador é católico, se não, aí já vem as críticas, né? Vem os ataques à Igreja Católica. Então, eu estou dizendo isso por quê? Porque tem que tomar cuidado com o que você lê. Tem que tomar muito cuidado, né? Você tem que entender que existe aí, pode ter problemas, certas críticas que já estão condicionadas a um preconceito, alguma situação não muito agradável, devido ao historiador ser de família judaica, da comunidade internacional judaica, entendeu? Então essas coisas tem que tomar muito cuidado na hora de se ler. Mas se você quiser ler esse livro,
fica por sua conta e risco, tá? Mas lembrando que essa editora já faliu, se você achar vai ser em sebo, tá? Mas é o Papa de Hitler, Papa Pio XII. Muito bem, muito bem. Com a morte de Papa Pio XII, foi eleito sumo pontífice, então São João XXIII, em 1958. Aos poucos ganhou o apelido de Papa Bom por suas qualidades humanas e cristãs. O mundo inteiro pôde ver nele um pastor humilde, atento, decidido, corajoso, simples e ativo. Enveredou-se pelos caminhos do ecumenismo e do diálogo com todos. Escreveu as famosas encíclicas Pacem in Terris e Mater et Magistra e convocou o Concílio Vaticano II. Morreu em 3 de julho de 1963 e no ano 2000 foi beatificado por São João Paulo II e canonizado pelo Papa Francisco em abril de 2014. O milagre para sua beatificação, quer dizer, o primeiro passo, né, para virar santo, então é a beatificação, foi baseado na cura da irmã Caterina Capitani, uma religiosa que tinha uma grave doença estomacal. As irmãs do paciente, que sabiam da grande admiração da irmã Caterina por João 23, rezaram pedindo a intercessão do Papa Bom, colocaram uma imagem dele no estômago da religiosa. E a religiosa começou a sentir bem e pediu para comer. Mais tarde, a irmã doente relataria que viu João 23 sentado ao pé da sua cama e que lhe disse que sua oração havia sido escutada. A ciência não pôde dar explicações para esta cura. Certo. Bom, mas aí para ser santo tem um segundo milagre que não é falado aqui. Que mais falarmos do Papa Bom? Bem, vamos supor, você quer estudar alguma coisa, alguns escritos, motos próprios, encíclicas do Papa João 23. Já falei, você entra no site vatican.va, que é o site oficial do Vaticano, tem uma linha do tempo, uma linha do tempo de papas e seus trabalhos, seus escritos, na coluna da esquerda, e que você clica, aparece, logicamente, começando pelo Papa Francisco, depois Papa Emérito Bento XVI, Papa João Paulo II, Papa João Paulo I, e Aí você vai achar o Papa João 23. Aí você clica na carinha dele, assim, e vai aparecer depois uma página no lado da esquerda com todos os links dos documentos, então encíclicas, homilias, motus próprio, etc, etc, etc. Eu acredito, bom, agora eu não sei, mas assim, se você lê inglês, espanhol, italiano, latim e francês, espanhol, né? Nessas línguas vai estar todos os documentos. O problema é quando o Papa está muito para trás, por exemplo, Papa Leão 23, aí é só latim ou inglês, nem espanhol tem. Né? Mas se você sabe ler latim e sabe ler inglês, ótimo, perfect, né? Você pode estudar os papas mais antigos, tá? Ah, mas eu quero conhecer o Papa Pio XII. Ah, esse é um trabalho bem interessante. Você não gostou que fizeram um livro chamando ele de Papa de Hitler, né? Pois é. Então, também você pode estudar as encíclicas, motus próprio, etc., mas lembre-se, é importante lembrar, ter esse contexto histórico e também um pouco sociológico da época. Primeira coisa, toda pessoa, mesmo sendo o Papa, sendo um estadista, não importa, ele foi um homem da sua época. O Papa Francisco é um homem da nossa época, mesma idade que ele tem, ele vive as realidades da nossa época, sabe? Então, primeira coisa, é bom você ter um bom contexto histórico. E preferencialmente não muito focado em alguns historiadores de uma linha específica. Ah, sei lá, de repente é marxista, marxiniano, mas tem outros historiadores de outra linha, história cultural, nova história. Então é importante estar acompanhando nesse contexto, senão você fica muito fixado. Estou dando aula de história mesmo, historiografia. Porque às vezes a gente se perde dentro das ideologias. O que a gente não pode perder é assim, o que estava fervilhando naquela época? Se você conseguir ler um pouco o jornal da época, já é importante, tá? Mas preferencialmente, se você, sei lá, você tem um pé lá no marxismo. Então tem o José Jobson Arruda, editora Ática, História Geral e tal. Ele é mais marxista do tempo lá dos anos 70, jeito de fazer história.
ele é ótimo, mas que nem eu não gosto, muito pesado. Aí vai falar aquelas coisas fora do contexto, tipo, modo de produção no Egito. Ai, meu Deus do céu, senhor. Modo de produção no Egito. Vai falar de burguesia lá no Egito Antigo. Não, esses conceitos não rola. É fora de contexto, tá? Aí de repente tem um outro material assim. Eu estou citando um material de ensino médio para você que gosta de história, mas não sabe onde adentrar. Um material que eu gosto bastante é do autor, acho que é Alfredo Boulos. Não confundir com o candidato político, tá? Tem um escritor da editora FTD, eu sei que é Boulos, mas na realidade todo o material da editora FTD, que é lá do grupo Marista, é uma editora marista, dos irmãos Marista, todo o material de história é de uma linha mais tradicional ou que nós chamamos de nova história. História dos análises, então tem a base dos historiadores é a partir de Marc Bloch e Lucien Febvre, tá? Mais Marc Bloch. Então é mais essa linha, um pouco mais light, mas também muito interessante. Eu particularmente gosto dessa linha. Mas tem outros historiadores que também podem estar dando uma ajudada aí. Por exemplo, se for falar de historiografia de esquerda, eu gosto muito de todos, né? O que eu gosto mais é da nova esquerda inglesa, Eric Hobsbawm, né? Que apesar de falar dos conceitos de Marx e de todo um trabalho historiográfico nesse foco, eu ainda prefiro por causa dos temas que os historiadores da nova esquerda cultural levantam. Então, os temas para mim chamam mais atenção. Então, E.P. Thompson, Christopher Hill, apesar que são autores mais de tempos específicos, não vai falar da Segunda Guerra, né? Mas é Eric Hobsbawm que vai falar mais desse período, ele abarca todo o século XX. Né? Então, esse seria o historiador dessa linha. Mas o que eu digo é assim, você não se feche demais em um estilo de historiografia. Você procure saber outras formas de lidar com as fontes históricas, porque são escolas históricas. Né? Não é o certo eu estar falando isso, mas é para tomar cuidado, porque senão você pega raiva, gente. Você é católico, já não gosta de material de esquerda, mas infelizmente uma boa parte da historiografia mundial e brasileira, ela tem o pé, constrói um material, todo um conhecimento em cima dessa forma de pensar e de fazer história. Também não dá para jogar tudo fora, mas você tem que entender que você pode procurar outros autores e atualmente existem muitos historiadores brasileiros e que fazem material didático de ponta, muito bom, inclusive, que às vezes já deixaram essa linha de esquerda e partem para novas visões de história. Então é história que a gente chama nova história cultural, novas abordagens. Já tô meio fora do esquema. Então, para mim, as escolas históricas são meio padrão, assim, vai até um ponto, né? Então, você pode estar estudando. Então, não esqueça de ver o contexto em que o Papa Pio XII estava, pode ler as encíclicas, você também tem que situar o Papa João XXIII no seu tempo, no seu espaço, na sua cabeça, porque ele é italiano, né? Tem que ver ele nasceu antes do século XX, ainda no século XIX. Então ele passou por todo o processo, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, né? Tem que entender o lado dele, certo? Mas era, acima de tudo, um homem da sua época, daquele trecho ali. Então o pontificado dele tem essa situação. Sei lá, quer estudar o Papa Francisco. Papa Francisco é tempo atual, então a gente não pode falar em tempos históricos, aí esse é um lance mais sociológico. Mas mesmo assim a gente tem que ver o que aconteceu de 2013 para cá, né? Para a gente não estar incorrendo no risco de injustiça também, né? Ultimamente esses momentos oracional tem sido um tanto estranho, né? Às vezes era para falar sobre, que nem hoje era para falar só sobre o Papa João XXIII. Aí eu já estou dando aula de história. Aliás, estou dando aula até de historiografia. Não sei nem por que eu estou fazendo isso, né? Eu já falei, né? Já que é para desabafar, vou falar. Eu já falei que eu ia montar nesse período de pandemia, que eu estava em crise. Agora já estou tranquilo. Estou só fugindo do coronavírus, né? Mas assim,
Eu já falei que eu ia abrir um canal, não sei se era um outro canal, eu tava pensando se eu ia abrir um outro canal ou se eu ia colocar nesse canal aulas de história online, né? Aí pensei se ia ser um podcast, aí no final desisti. Desisto. Porque tem muita gente boa fazendo o material em história, né? Não tem como competir. A minha geração, sou formada na década de 90, pro final da década de 90, né? Entre 94 a 90, 94, 95, 96, terminei em 97, formei em 98. Então, eu já sou uma mulher de uma época, né? Ela tem tempo aí. Então tem muita gente que está fazendo um material muito bom, seja em podcast, seja vídeos, né? O pessoal sabe editar. Eu pensei, eu não vou fazer. Cansei. Porque até o material, hoje em dia, eu não consigo conceber da aula de história, mesmo sendo aqui no YouTube, se eu não tiver imagem e mapa. Porque isso é um problema, é assim, a única coisa que eu vejo até hoje que historiador tem um problema. Primeiro, a maioria está sendo bem articulada para explicar as coisas. Ótimo, isso é ótimo, excelente, maravilhoso. Mas eu vejo que muita gente não usa mapas. Aí fica difícil, né? Eu sempre usei mapas, né? Eu nunca dei aula assim e tal, mas eu sempre preferencialmente utilizava com os alunos os mapas presentes no material didático. Por quê? Porque eu preciso localizar o tempo, o espaço geográfico e depois explicar para aquela galera. Gente, tá vendo esse espaço geográfico? Esse aqui é a região, por exemplo, se eu tô falando do Egito, esse aqui é ali no norte da África, com o delta do Nilo, papapá. Hoje é o Egito mesmo. Mas às vezes eu tô falando uma região lá sobre invasões godas, visigodas, não sei o que, lá dos bárbaros. Eu tenho que mostrar toda aquela parte ali entre o Mediterrâneo e Espanha, entendeu? Eu tenho que mostrar o espaço geográfico. O mapa atual, o que é hoje, e o que foi no período que eu estou falando. Porque senão o aluno... Estamos aonde? Em Marte? Vênus? Né? Porque é o único jeito de fixar na cabeça da criatura, né? Mas hoje em dia ninguém está muito afim mais de saber dessas coisas. Agora, se você, sei lá, se empolgou aí, eu quero saber mais sobre o Papa Pio XII. Então não esquece. Primeira coisa, você pode saber a biografia dele, preferencialmente 2 biografias, já está de bom tamanho, preferencialmente católica, mas se você quer ler o livro polêmico aí que eu falei, você pode ler, mas leia de forma crítica. Segundo ponto, colocá-lo como homem da sua época, onde que ele nasceu, onde que ele se virou padre, o que ele foi antes de ser cardeal, foi bispo da onde, depois se tornou cardeal, virou papa. Parecia, pela história, pela biografia dele, parece que ele padecia de... Como é que é o nome daquela doença estomacal? Não é, eu ia falar cirrose, meu Deus, o papa nem bebia, não. Gastrite, parece que ele sofria de problema de gastrite. Né? Tem que entender também o que estava acontecendo no mundo, ali na Itália, ali em Roma, mas também tem que saber o que estava acontecendo no planeta, né? Que é o Papa da Segunda Guerra Mundial. Tinha muito pepino para resolver, viu? Tá? Então é uma demanda grande. Eu particularmente gosto do Papa João Paulo II. Não é porque é fácil, ao contrário, o Papa João Paulo II também teve um pepino enorme nas mãos, né? 2 blocos mandando aqui no planeta. Bloco capitalista norte-americano, bloco soviético, URSS. Hoje a gente chama de Rússia, mas era, como é que é? O grande urso lá, socialista, que fez um Frankenstein maravilhoso, né? Vários países, até de tradições e culturas diferentes, sob o domínio soviético. E com bombas nucleares, e por que é chamada Guerra Fria? Então ele é o Papa da Guerra Fria, então vamos colocar nesse sentido. O Papa João Paulo II teve no seu contexto histórico a Guerra Fria, que vou falar a verdade, era uma tensão de nervos assim, mensal. Né? Você acha que é esquisito, aquela coisa horrorosa de ostentação de míssil lá daquele cara da Coreia do Norte? Eu nem sei falar o nome daquele cara. Eu sou japonês, eu sou descendente de japonês, não sou de coreano, né? Norte-coreano comunista. Aí fica passando aqueles mísseis atômicos. Gente, isso é fichinha perto do que estava acontecendo no planeta no período da Guerra Fria, certo?
e já estava nos fins, teoricamente no fim, né? Teoricamente, porque a coisa piorou e agora não sei nem que nome que vamos dar. Não é mais Guerra Fria, mas existe a guerra, né? Existem outras formas de guerra. Então foi aquele período também que Hollywood fazia muitos filmes lá do Rambo, o Arnold Schwarzenegger, eu sou americano, tenho que resgatar o povo que está preso lá na Coreia do Norte, sei lá onde, lá no regime socialista. Então sempre era aquela cutucada básica, norte-americanos contra os soviéticos, os espiões soviéticos. Tinha até um filme do Clint Eastwood, de um projeto de um avião supersônico, uma arma secreta que ele tinha que trazer lá da Rússia, uma coisa assim. É um filme bem, aqueles filmes B, né? Ou então fazia de novo, voltava de novo a temas da Segunda Guerra Mundial, mas com uma exaltação sobre a época atual, quer dizer, a época em que foi feito o filme, por exemplo. Quer ver? Tem um exemplo. O Patton. Tem um filme com esse nome, o General Patton. Na realidade, era relacionado ao próprio general, era uma biografia daquele general americano meio maluco, né, da Segunda Guerra, mas que na realidade fazia um discurso na época para que os americanos apoiassem o envio de tropas lá para o Vietnã, para aquela região lá que depois ia virar o que virou, né? Entendeu? Então tem que tomar cuidado com alguns filmes e certas culturas e livros da época, porque às vezes puxa a sardinha para um dos blocos. O negócio é assim. E falei um monte de coisa, nada a ver. Tadinho do Papa Bom, né? Era para falar nele falando de outra coisa. Gente, então para finalizar esse momento oracional, vamos rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai, ao Papa Francisco, para que ele se mantenha firme na Cátedra de Pedro, né? Azar o seu se você não gosta do Papa Francisco. Vai estudar outros papas então e vê se você se converta aí, tá? Então vamos lá. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Doce coração de Maria, sede a nossa salvação. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Muito bem, gente. Desejo a todos um ótimo dia, né? Não é domingo mais, já está terminando até a segunda-feira. Vou gravar o momento oracional da terça-feira. Desejo a todos uma ótima semana, tá? Nas bênçãos de Nossa Senhora e na proteção da Sagrada Família, né? Jesus, Maria e José. A nossa família, a vossa é, não é? Paz e bem.